pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou falar para vocês sobre o Enem 2020, tá? A gente vai fazer uma análise sobre todo o edital que tem lá no site do MEC, do INEP. E além disso também eu quero falar com vocês algumas coisas relacionadas a diferenças entre faculdades, universidades, né? O que a gente pode fazer com a nota do Enem e mais algumas coisas que a gente vai discutir aí, tudo bem? Bom, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário do vídeo, vocês podem mandar uma mensagem para mim, no privado também, e outros professores acredito também que possam tirar dúvidas de vocês, tá? Então fiquem à vontade para falar com a gente, e é importante que vocês se mantenham focados, tá, pessoal? Esse vídeo aqui eu espero que vocês aproveitem aí, curtam, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais descontraído, então vamos lá, tá bom? Bom, então começando aqui, vamos falar o que é o Enem, né? Bom, a sigla Enem, o que ela significa? Né? É Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem atualmente, né, é o maior vestibular que a gente tem no Brasil, e o objetivo dele basicamente é avaliar como está o ensino médio no Brasil, né? Então, qual é o desempenho do ensino médio no Brasil. Bom, basicamente o Enem ele serve para ingressar em universidade ou faculdade pública, através do SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificado, ou também ingressar em universidade ou faculdade particular. Então é isso mesmo. Se você não sabe, a gente pode utilizar a nota do Enem para entrar em faculdade pública ou em faculdade particular, né? A particular a gente entra através do ProUni, né, que é o Programa Universidade para Todos, tá? Que são algumas bolsas que o governo federal oferece. Mas antes de a gente falar propriamente sobre o Enem e o edital, eu queria falar para vocês desse funil aqui, né? Esse funil que a gente pode falar que serve tanto para selecionar, né, os alunos do ensino médio, quanto os alunos do cursinho e, especificamente também, vocês, né, nossos alunos aqui do cursinho popular Helena Pinatari. Vocês podem ver que vocês estão mais ali no finalzinho do funil, né, já prontos para entrar na faculdade ou na universidade de seus sonhos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sigam focados, eu sei que é difícil, é um momento complicado, principalmente que a gente vive, né, da pandemia global, mas é importantíssimo que vocês se mantenham bem, tá? Se mantenham fortes, tenham um planejamento, uma rotina, um cronograma, igual eu sempre falo para vocês. Então é isso, tá? Juntos a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. Bom, mas bom, vamos lá. Quando eu estava no ensino médio, né, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, é que eu não entendia muito bem a diferença entre universidade e faculdade. Bom, o que é isso, né? Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha bem simples, tá? Tem um recurso aqui que a gente pode utilizar como caneta, que é falando, então, especificamente o que é a universidade, né? E o que é a faculdade. E vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que esses dois conceitos, eles confundem muito, tá? Então, às vezes, a gente vai falar faculdade querendo falar universidade, vai falar universidade querendo falar faculdade. No dia a dia, vocês vão ver que não tem muita diferença não, tá? A gente acaba falando um ou outro e, às vezes, quer dizer pela mesma coisa. A diferença que existe mesmo é na legislação, tá? Então, na lei, né, que tem até lá no site do MEC, ele diferencia, então, quando é uma universidade e quando é uma faculdade. Então, vamos falar aqui como é que está na divisão na lei. A universidade, ela necessariamente precisa se apoiar em um pilar com três pernas, né? Então, o tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E aqui eu trouxe, falando rapidinho, o que é cada um. Bom, o ensino nada mais é do que são as aulas, tá? Então, as aulas que a gente tem na faculdade, né? Aula de cálculo, aulas de biologia, anatomia, gramática, etc. Tá? Isso para cada um dos cursos, né? Bom, a pesquisa, o que é? São os estudos científicos, né? O que são os estudos científicos? São estudos que, por exemplo, na história, a gente tem os estudos da Grécia Antiga. Então, os historiadores, eles vão estudar como foi a Grécia Antiga, né? Quais foram os principais autores. Por exemplo, na economia, a gente vai fazer os estudos científicos para ver quais são as moedas que existem, né? Como que elas se relacionam, né? O dólar e o real, a inflação.
e outros estudos também de biologia, de medicina, né? Então, se o medicamento ele faz bem, faz mal, quais são os efeitos colaterais, tudo isso são estudos científicos, tá? E também a gente tem a extensão, né? A extensão geralmente são projetos que existem na faculdade. Então, por exemplo, o nosso cursinho, né? O nosso cursinho popular, ele é um projeto de extensão. Os grêmios que existem também, que organizam eventos, né, arrecadação de fundos, também são projetos, né? Atlética, que no geral está associado a atividades esportivas, então, por exemplo, existe o time de futebol, né, da Atlética, existe de handball, de natação, né, e etc. E também a gente tem esse EJ aqui, ó, que o EJ significa empresa júnior, tá? Muitos cursos têm essa empresa júnior, que basicamente serve para colocar em prática o que a gente aprende na sala de aula. Eu vou dar o meu exemplo, né, que eu venho lá da engenharia de produção da UFMG, e que nós tínhamos a empresa júnior de produção, que a gente dava consultoria para empresas, né, pequenas e médias empresas, e na área de consultoria de gestão, na área de consultoria de negócios, na área de consultoria de produção. Então, a gente ajudava as empresas, a gente poderia cobrar ou não dessas empresas, aí depende de várias questões da própria EJ, para poder que os alunos, né, ela é formada por alunos, geralmente tem um professor que ele é responsável, mas os alunos que fazem toda a gestão dessa empresa júnior. Essa empresa júnior não tem encargos, né, e uma série de questões, então quando vocês entrarem, vocês podem dar uma olhadinha também na empresa júnior do seu curso, tá? Já nas faculdades, ela é bem mais objetiva. Você está vendo que a gente tinha bastante coisa aqui na universidade? Geralmente a faculdade ela é mais focada no mercado de trabalho. Então, claro que existem os cursos, né, naturalmente, né, as disciplinas, assim como tem o ensino na universidade, mas o foco dela mesmo é o mercado de trabalho, então é formar a mão de obra por mercado de trabalho. No geral, até mesmo os professores das faculdades, eles vão ter uma profissão durante o dia ou à noite, né? E de manhã ou à noite vão dar aula na faculdade. Então, geralmente vão ter essas duas profissões. Tá bom? Bom, a universidade, né? Ah, lembrando que a gente tem universidade pública e particular e faculdade pública e particular também, tá? Bom, a universidade também, uma coisa que diferencia ela da faculdade, é que todos os professores têm que ter pós-graduação, né, seja mestrado ou doutorado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho, tá, qual é a diferença dos dois, e o que é uma pós-graduação. Já na faculdade, a gente não tem essa obrigatoriedade. A faculdade precisa ter pelo menos um terço dos professores com mestrado ou doutorado, tá? No geral, hoje em dia, as faculdades sempre têm bem mais que um terço, tá, dos professores. Quase todos os professores das faculdades possuem mestrado e doutorado, quando não os dois. Então, essa diferença aqui acabou ficando não tão clara assim, tá? Bom, na universidade também uma coisa que diferencia é que ela tem que ter pelo menos 4 programas de pós-graduação, tá? Sendo mestrado, doutorado, MBA ou especialização. Calma que eu vou falar nessa frente o que é isso. E a faculdade, ela não necessariamente precisa ter algum programa de pós-graduação, tá bom? Outra coisa também é que nas universidades, geralmente, ela é composta por várias faculdades, vários institutos e com vários cursos em diferentes unidades. Aqui eu trouxe o exemplo da USP, né? Na USP a gente tem mais de 100 cursos, a gente tem USP aqui na capital de São Paulo, tem USP Ribeirão Preto, em São José dos Campos, então tem vários campos, né, diferentes. Já a faculdade, a gente não tem muitas unidades, né? Geralmente ela oferece somente um curso ou dois, às vezes mais. Só que geralmente tudo ofertado em um prédio só, ou uma única unidade. Pode haver outras unidades? Pode, mas no geral é uma só. Um exemplo que eu trouxe é a Faculdade Descomplica, né? Uma faculdade que é relativamente nova, só tem alguns cursos, ela é ofertada no único prédio, tá? Na verdade, se não me engano, os cursos são até EAD, mas ela se enquadra nesse quesito aqui por atender todos esses critérios. Tudo bem? Vocês viram que muitas vezes eu acabei falando de um ou outro aqui, né, que pode ter ou pode não ter. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes na faculdade pode ter ensino, pesquisa e extensão também, tá? Não exclui ela de não ter. Mas, ao mesmo tempo,
a partir do momento que ela começa a se enquadrar nesses quesitos, ela começa a se transformar em universidade. Bom, aqui eu trouxe um resumo para a gente poder entender um pouco melhor essa diferença. Vocês podem ver que a universidade ela é composta de ensino, pesquisa e extensão. Ao mesmo tempo, a universidade ela tem nos seus campos os institutos, tá, e as faculdades. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo, né, a USP, uma das faculdades dela é a Faculdade de Medicina, ou seja, a Faculdade de Medicina está inclusa na universidade, na USP. E também os institutos, às vezes existe um Instituto Federal de Tecnologia, e que ele é independente, mas também existem alguns institutos que estão vinculados à universidade. Bom? Então a diferença é basicamente essa. Aqui eu trouxe uma foto satélite da USP. Então vocês podem ver que a USP é bem grande, tá? Ela ocupa todo esse espaço aqui. Isso falando só do campus universitário, tá? Que é o campus principal da Zona Oeste de São Paulo. Na própria cidade de São Paulo, a USP tem outros campos. Então, para vocês verem que ela é bem grande. Então, por exemplo, aqui é a Universidade de São Paulo, mas vocês podem ver aqui, ó, existe uma escola politécnica, né? Que é a Escola Politécnica da USP, que é a PoliUSP, onde tem os cursos de engenharia da USP. A gente também tem, ó, o Instituto de Química da USP, onde tem os cursos de Química. A Faculdade de Farmácia da USP. Vocês estão vendo? Tem faculdades, institutos, escolas, tudo dentro da USP. Fazem parte da USP. Bom? Bom, então, continuando aqui, eu quero colocar um vídeo agora para vocês darem uma olhada, que ele fala bem qual que é a diferença entre faculdade particular, né, ou universidade, e universidade pública. Tudo bem? Então vamos assistir juntos aí e a gente já volta. Até mais, pessoal! Primeira coisa que você tem que pensar na hora de escolher a faculdade é o ingresso, pessoal. Porque não adianta nada você escolher a faculdade pública e não passar no vestibular. Hoje, a cada 10 vagas para o ensino superior, menos de 3 são para faculdades públicas. E é por isso que a concorrência é bem maior. Até porque na faculdade pública você não tem que pagar mensalidade e normalmente tem mais renome. Por isso que, antes de mais nada, você tem que saber se está disposto ou se tem condições de se dedicar aos processos seletivos. Para algumas faculdades públicas, você precisa fazer vestibulares específicos, que são mais de uma fase. Às vezes você vai ter que viajar para outra cidade ou para outro estado para cumprir essas fases e tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Algumas universidades públicas oferecem vagas pelo SISU, o que aumenta as suas chances, porque você pode tentar uma vaga no Brasil inteiro. Mas mesmo o SISU tem algumas regrinhas, como por exemplo ter feito o Enem do ano anterior. Agora, as faculdades particulares são mais tranquilas se a gente for olhar no quesito vestibular. Mas é claro, para você conseguir uma bolsa integral, você tem que mandar super bem no vestibular. E tem também aquelas faculdades que são tão famosas ou tão referência que elas podem ser até mais concorridas que as faculdades públicas. Mas, no geral, o processo seletivo é bem mais simplificado. Você pode usar a sua nota do Enem ou fazer um processo seletivo da instituição, que é uma prova bem mais leve e que não leva tantos dias ou tantas fases. Já falamos o modo de ingressar, agora vamos falar sobre o money, o gasto. Tem que colocar tudinho na ponta do lápis para não acontecer de você ingressar no pique no curso e ter que parar no meio. Na hora de contabilizar quanto vai custar a sua faculdade, tem que colocar tudo na lista. A galera tem mania de achar que é só mensalidade, mas não é não. Tem os custos de materiais do curso, xerox, comer fora, ônibus ou deslocamento ou gasolina do carro, morar fora se for o caso, tudo isso tem que entrar na conta. Agora, o próximo critério é: o que você quer da sua carreira? No geral, as universidades públicas são mais voltadas para a área acadêmica. Já as faculdades particulares são mais voltadas no mercado de trabalho. Isso não é regra, viu, gente? É claro que existem algumas faculdades particulares com ótimos projetos de pesquisas e professores referências acadêmicas, assim como existem faculdades públicas voltadas para o mercado de trabalho. O que a gente está dizendo é que o mais comum para quem quer seguir carreira acadêmica
é ingressar em uma faculdade pública e depois dar continuidade com um mestrado e, quem sabe, um doutorado. E isso a gente não está inventando. Segundo os dados do Censo da Educação liberados pelo MEC, cerca de metade dos alunos formados em universidades públicas decidiram continuar estudando, seja fazer uma pós-graduação, um mestrado, mas não foram direto para o mercado. Agora, se você quer uma formação mais voltada para o mercado de trabalho e com professores inseridos no dia a dia da profissão, provavelmente o ideal para você é se matricular numa faculdade particular. Um outro ponto muito importante a se considerar no processo de escolha é o quanto a sua rotina é flexível. A grosso modo, a gente costuma dizer que a faculdade particular se adapta à vida dos alunos e que os alunos têm que se adaptar à vida de uma universidade pública. Isso porque a faculdade particular já vai considerar que os alunos vão estudar e trabalhar ao mesmo tempo. O último critério para te ajudar a decidir entre faculdade pública e particular é a estrutura. As universidades públicas são muito reconhecidas pela sua produção acadêmica e o corpo docente, mas na maioria dos casos, a estrutura das faculdades particulares dão um baile nas públicas. E existem vários motivos para isso. Então, nesse caso, você precisa ver qual é a estrutura essencial para o bom aprendizado do curso que você escolheu. Se você vai fazer um curso que precise de laboratórios de ponta, tecnologia, e isso vai fazer uma grande diferença no tipo de profissional que você vai se tornar, opte por uma instituição que ofereça todos esses recursos. Pesquisar nunca é demais. Bom, e esses são os critérios principais para te ajudar a escolher qual a melhor opção de faculdade para você, se é a pública ou a particular. Mas vale falar que não existe melhor nem pior. Existe só o que é mais adequado para você nesse momento da sua vida. E espero que esse vídeo tenha ajudado você que está naquela dúvida entre faculdade pública e particular, e mande esse vídeo para o seu amigo que também está em dúvida. E se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus. Eu adoro essa frase. Eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu. Isso mesmo. Não esquece de ativar o nosso sininho. Deixe nos comentários se vocês têm mais alguma dúvida, se querem algum outro vídeo com outras diferenças, a gente faz com todo prazer, né, Nicole? Isso mesmo. E deixa o like, por favor. E a gente se vê na próxima. Se liga aí! Tchau, gente! Bye, bye! Muito bem, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido bem essa diferença entre universidade pública e universidade particular. Tudo bem? Assim, resumindo, o que eu diria é que a universidade particular você tem que pagar uma mensalidade, né? E uma universidade pública é gratuito, né? Você não precisa pagar nada. Claro que existem alguns custos, como transporte, alimentação, que existem nas duas, né? Mas eu diria que a diferença básica entre elas é essa, né? A particular você paga mensalidade e a pública não, tá? Em questão de qualidade, em questão de cursos, né, infraestrutura, laboratórios, algumas públicas são melhores que algumas particulares são melhores que algumas públicas, então é importante que vocês pesquisem, né? Como a gente viu no final do vídeo, vocês pesquisando sobre os cursos, sobre as faculdades, os laboratórios, o corpo docente, né, que são os professores, vocês conseguem se aprofundar e escolher melhor a sua faculdade, seja pública ou particular. Bom, então, continuando aqui, eu queria falar daquela parte da pós-graduação para vocês rapidinho, para vocês entenderem melhor como que ela se classifica. Bom, então, pós-graduação, pessoal, é um curso que você vai fazer depois que você terminou a graduação. Então, você fez a graduação em História, fez a graduação em Medicina, fez a graduação em Economia, graduação em Engenharia, e depois disso você vai fazer uma pós-graduação, que ela pode ser ou um MBA, que é isso aqui, ó, Master Business Administration, tá? Ou pode ser uma especialização, ou pode ser um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado, tá? E a gente divide a pós-graduação em dois critérios. Ela pode ser lato sensu ou stricto sensu, né? Lembrando que os dois são tipos de pós-graduação, tá? O lato sensu, o que é? É o MBA ou a especialização. Eu vou falar mais para frente o que é especificamente cada um dos dois, tá?
E o stricto sensu é o mestrado, o doutorado ou o pós-doutorado. O lato sensu são cursos, né, o MBA especialização, que tem no máximo 360 horas. Geralmente eles duram 1 ano ou até menos, tá? Já o stricto sensu, ele é composto pelo mestrado-doutorado ou pós-doutorado, sendo o mestrado que dura geralmente 2 anos, o doutorado geralmente 4 anos, e o pós-doutorado geralmente são 6 meses, tá? E o lato sensu, ele emite um certificado, mas que ele não é válido como um diploma. Já o stricto sensu, ele tem um diploma que vale como um título de mestre ou doutor, né? Se fez um mestrado ou doutorado. Tá bom? Muito bem. E aqui eu trago a definição, né, de cada um dos temas. Então, a gente tem aqui a especialização, tá? Que ela é simplesmente um aprofundamento do conhecimento de uma área específica. Então, se você fez, por exemplo, administração e você quer se especializar em finanças, você pode fazer um curso de especialização em finanças, que vai durar ali em torno de 6 meses, 1 ano, tá? O MBA, ele geralmente, aqui ficou um pouquinho cortado, né, mas ele é uma formação internacional, né, que é bastante utilizada para quem é líder ou então quem está no cargo de gestão, tá? Geralmente associado à área de negócios, tá? Então, geralmente é na área de administração, economia, contabilidade. Lembrando que se você fez, por exemplo, engenharia, ou fez medicina, ou fez letras, história, física, não importa, no geral você também pode fazer esse curso de MBA, tá? Ou especialização. Não existe muitas vezes um pré-requisito, tá? Pode existir? Pode, mas muitas vezes não existe, tá? Então você pode fazer um desses cursos e geralmente esses cursos são pagos, tá? Então, mesmo em faculdades públicas, geralmente esses cursos existem, mas são pagos, tá? Já o mestrado ou o doutorado, ele já se existe na faculdade pública, ele é gratuito, mas na faculdade particular ele muitas vezes é pago, tá? O mestrado, ele é indicado para quem quer seguir carreira acadêmica, né, científica ou pesquisa, né? Carreira acadêmica, entendam como ser professor, tá? Por exemplo. Então, ele tem um maior aprofundamento do conhecimento e uma área específica. Então, pensem aqui, ó. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação em finanças. Essa finanças, ela pode ser uma especialização, né, durando ali no máximo 1 ano, ou pode ser um mestrado em finanças, né, que geralmente dura 2 anos, tá? E no final do mestrado, a gente tem que fazer um negócio chamado dissertação, tá? Que é um documento, né, que a gente escreve com algumas páginas, falando sobre a pesquisa que a gente desenvolve no mestrado, tudo bem? Já o doutorado, ele é indicado para quem quer continuar a carreira acadêmica, né, científica ou em pesquisa, e geralmente só faz doutorado quem já tem um mestrado, né? E a conclusão dessa formação termina com a produção de uma tese. Então, da mesma forma que a gente faz aqui uma dissertação, né, um documento, uma pesquisa no mestrado, a gente também faz uma pesquisa aqui no doutorado, mas é algo inédito. Então, aqui no mestrado, por exemplo, a gente pode estudar sobre a inflação no período colonial no Brasil. Tá? Mas aqui no doutorado a gente tem que fazer algo inédito, então é algo que ainda não existe na ciência. Então a gente costuma falar que no doutorado a gente contribui um pouquinho mais para avançar com a ciência no mundo. Tudo bem? Né, então é algo que ainda não foi pesquisado. Tá? Espero que agora tenha ficado claro a diferença entre mestrado e doutorado para vocês. Bom? Bom, mas vamos falar agora especificamente, né, do SISU e do ProUni. O que é, né, especificamente esses dois? Bom, o SISU, ficou um pouquinho ruim aqui, vou tirar. O SISU, ele é o Sistema de Seleção Unificado, né? O SISU é um sistema, né? Então ele é um site que a gente pode acessar, vocês podem acessar agora se vocês quiserem. Então a gente utiliza a nota do Enem no SISU. Então você tirou lá, por exemplo, 900 no Enem, né? Que vai ser, hein, pessoal? E aí você pode usar essa nota para escolher uma faculdade ou universidade pública, tá? E um curso para ingressar. Então lá no SISU você vai escolher, por exemplo, eu quero fazer engenharia de produção na UFMG. Muito bem, foi o que eu fiz. Então eu entrei no SISU, né, depois de fazer o Enem, escolhi o UFMG e escolhi engenharia de produção.
E depois que a sua nota estiver lá no sistema, ela vai ser comparada com a de outros candidatos, né? E com isso vai criar uma lista de classificação. Então, por exemplo, tiveram 50 inscritos no curso de engenharia de produção na UFMG, mas só tinham 45 vagas. Então, o sistema vai ranquear as 45 melhores notas para poder ingressar na universidade pública. Tudo bem? Basicamente é isso. Já o ProUni, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque ele tem um foco nas faculdades ou universidades particulares. É o programa Universidade para Todos. Também é um sistema, também é um site que vocês podem acessar e lerem como funciona. Ele oferece bolsas, né, de estudos, podendo ser integrais ou parciais, em faculdades ou universidades particulares. Essas bolsas, o interessante é que você não precisa pagar elas depois. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o FIES. Já no FIES, você precisa pagar de volta. Então, é como se fosse um empréstimo. Aqui não, aqui é como se o governo te desse o dinheiro, mas ele dá o dinheiro direto para a faculdade, para você poder estudar. Então, essas bolsas podem ser integrais, né, 100%, ou parciais, geralmente 50%. Acho que tem outras modalidades também, mas 50%, 80%, e aí você paga o restante. Tá? Você também usa a nota do Enem para isso e também cria uma lista de classificação, exatamente como o SISU. Então, por exemplo, uma faculdade particular, ela disponibiliza 10 bolsas integrais pelo ProUni. Só que se tiveram 20 inscritos, então ela vai selecionar as 10 melhores notas que se inscreveram pelo ProUni para ter bolsa integral, certo? Aqui uma observação importante que tem no site do ProUni é que só podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou se cursou na rede particular que tenha tido bolsa integral, tá bom? E também existem as bolsas, né, que podem ser integrais, né, para estudante que tiver renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio, ou bolsas parciais, 50%, com renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos e meios por pessoa. Tá? Então é importante que vocês também se classifiquem dentro desses critérios. Outro critério também é que só pode se inscrever no ProUni, né, um estudante que for brasileiro, que não tenha diploma de curso superior, né, que tenha participado do Enem mais recente, né, e obtido no mínimo 450 pontos. Tá? Então, muitas vezes, os alunos não atingem essa pontuação e não entendem por que não conseguem bolsa no ProUni. E é por isso, tá? Tem que ter no mínimo 450 pontos. Isso até o ano passado, tá, pessoal? Às vezes essas coisas podem mudar no próximo ano. No geral, não muda, tá? Mas se por acaso mudar, vocês precisam dar uma olhada no edital do ProUni certinho. Certo? Bom, continuando aqui. Então, como mais que eu posso ingressar, né, em uma faculdade? Bom, além dos métodos que eu já falei, as faculdades públicas, então entendo, ó, faculdade ou universidade, tá? Tanto faz. Elas também têm seus próprios vestibulares, como por exemplo, a gente tem o vestibular da FUVEST, que é para entrar na USP, o vestibular da Comevest, que é para entrar na Unicamp, e o vestibular da VUNESP, que é para entrar na Unesp. Tá bom? Lembrando que essas faculdades, né, universidades, elas também oferecem algumas vagas dos seus cursos pelo Enem, tá? Pelo SISU. Então fiquem atentos a isso. Já na particular, outras formas de ingresso são com o próprio vestibular da instituição. Então vocês entram no site da faculdade particular e elas também podem oferecer os seus vestibulares, tá? Que aí podem ter suas próprias regras, pode ser que você tenha que pagar alguma taxa ou não, tá? Geralmente elas são oferecidas em vários dias, né? Então, às vezes é muito parecido com o Enem, tá? Então é bom que vocês fiquem atentos. Às vezes a nota do Enem também computa para a nota final desses vestibulares próprios das faculdades particulares, tudo bem? Bom, uma outra coisa que a gente tem aqui também é o FIES, né? Que eu comentei inicialmente, o FIES é o financiamento estudantil, que ele é um empréstimo que é concedido pelo governo para pagar a faculdade. Então aqui é muito importante que vocês entrem no site do FIES, leiam tudo com muita atenção, porque gera muita dúvida, tá? Porque o FIES é como se o governo federal se tornasse um banco, e aí como banco ele vai te emprestar um dinheiro. Então ele te emprestou ali, por exemplo, 10 mil reais, para você poder pagar a faculdade
durante 4 anos. Só que no final do curso, e aí vocês precisam entrar para ler direitinho como funciona, mas geralmente no final do curso, ou depois de 2 anos que você terminou o curso, ou 1 ano, você precisa começar a pagar de volta esse empréstimo. Então você precisa começar a pagar, por exemplo, sei lá, R$ 100 todo mês, até completar um valor X que você tomou emprestado, mais juros, mais talvez multa que tenha, mais inflação. Então é bom ficar bem atento a isso, tá? O FIES é muito bom, muito bacana. Geralmente os juros dele é bem abaixo do mercado, né? Bem abaixo do que você tomaria em um banco. Mas tem esse porém, você precisa pagar no final, né? Que geralmente é um preço bem salgado, tá, pessoal? Então fiquem atentos a isso. Bom, e também podem haver outros meios, tá? Para entrar na faculdade particular. Tá? Então é bom que vocês entrem no site das faculdades particulares que interessem a vocês, para poder ver quais são esses outros métodos. Tudo bem? Bom, e o Enem, né? A gente está falando aqui sobre tudo isso, mas o Enem 2020 que é bom, né? Vamos falar agora especificamente, pessoal. Então hoje, dia 11 de maio, que é quando eu gravando esse vídeo, abriram as inscrições do Enem, tá? Então corram lá, façam a inscrição. Ela vai até dia 22 de maio, tá? Fiquem bem atentos a isso. Importantíssimo, não deixem para o último dia, tá? Façam a inscrição hoje ou amanhã, tudo bem? É porque o sistema pode estar lotado, então se não conseguir hoje, tente amanhã. Se não conseguir amanhã, tente depois. Mas façam o mais breve possível, tá bom? Lembrando também que se caso você queira inserir o nome social, você tem de 25 de maio a 29 de maio para fazer isso, essa inclusão. Pagamento da inscrição. Se por acaso você não conseguiu isenção da inscrição do Enem, você pode fazer o pagamento da inscrição de 11 de maio a 28 de maio. Importantíssimo também, pessoal. Quem não conseguiu a isenção da taxa de inscrição do Enem, tem que fazer o pagamento, tá? E façam o quanto antes, tá? Não deixe para o último dia. Eu, infelizmente, já tive colegas que deixaram o pagamento para o último dia e ou o banco estava fechado, ou teve problema com a conta, ou não conseguiu compensar e acabou perdendo o vestibular. E se você perde a taxa de inscrição, se você não paga na data, você perde. Você simplesmente não faz o vestibular, não tem como fazer nada. Infelizmente, mandar e-mail, ligar, eles não abrem exceções, tá? Então, façam o pagamento no dia, tá bom? Bom, então as provas, né? A gente vai ter as provas tradicionais, que vão ser realizadas no dia 1 e no dia 8 de novembro. A gente vai ter as provas digitais, que vão ser realizadas no dia 22, né, ao dia 29 de novembro. E, além disso, a gente também vai ter o resultado do Enem, que vai ser divulgado dia 15 de janeiro de 2021. Aí, pessoal, aqui, ó, importantíssimo. Essas datas estão aqui hoje, dia 11 de maio de 2020. Elas podem ser alteradas, tá? Em decorrência da pandemia global. Mas, até hoje, elas não estão alteradas, tá bom? Consultei ontem no site do MEC e essas datas continuam. Então, vamos estudar, vamos planejar para fazer o vestibular nessas datas, tá bom? Então, continuando aqui, né, os horários de aplicação da prova, vocês devem ter visto. Então, a abertura dos portões vai ser ao meio-dia. O fechamento dos portões é 1h da tarde. As provas se iniciam às 1h30. Né? E no primeiro dia das provas, elas vão acabar às 19 horas. E no segundo dia, elas vão acabar às 6h30. Tá bom? Então, fiquem atentos a isso, se planejem para poder fazer essas provas de maneira tranquila. De forma que vocês não precisem correr, preencham um gabarito de forma bem tranquila, com tempo sobrando. O que eu sempre gosto de lembrar é, deixem ali em torno de 20, 25 minutos no final para poder preencher o gabarito. Tudo bem? E também, pessoal, não cheguem atrasados. Cheguem lá antes do meio-dia, tá? Para chegarem tranquilos, descansarem, acharem a sala de vocês, tá? Aqui é muito confuso, é muita gente. Geralmente é num lugar que você nunca foi, uma faculdade ou uma escola que você nunca foi, então é importante que vocês chegarem com bastante antecedência para poderem sentar, se acomodar bem, organizar tudo, certo? Bom, continuando então, o que tem no primeiro dia do Enem, né? No primeiro domingo?
gente vai ter a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, que é o vulgo português. A gente vai ter linguagem estrangeira também, que é inglês ou espanhol, que geralmente vocês escolhem, geralmente não, vocês vão escolher, né, na hora da inscrição, vocês optam por inglês ou espanhol. Vai ter também a prova de ciências humanas e suas tecnologias, né, que é vulgo história, geografia, filosofia e sociologia. E também tem a prova de redação nesse primeiro dia, tá? O tempo total para fazer a prova é de 5 horas e 30 minutos, tá? Nesse primeiro domingo. No segundo domingo, vão ser apenas não, né? Vão ser duas partes, né? Duas provas que vocês vão fazer, que é a prova de ciências da natureza e suas tecnologias, né? Que é a química, física e biologia. E a prova de matemática e suas tecnologias, que é matemática, tá? Com uma duração de 5 horas. Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho específico, né, em geral, o que vai cair em cada prova, tá? Eu trouxe um resumo, tá, dos principais tópicos de cada disciplina que vai cair nas provas. Aí eu quero que vocês saibam o seguinte: o professor de vocês vai falar o que cai mais no vestibular, tá? O que cai mais no Enem. O que eu vou falar aqui é algo genérico, tá? É algo que eu peguei em um site, tá? Que está no final aqui da apresentação, vocês podem acessar depois, e que ele faz um geral do Enem de 2007 para trás. Então, nesses últimos Enems, pode ser que altere alguma coisa, mas no geral é isso que geralmente que mais cai no Enem, tá? É importante que vocês tenham isso em mente. Bom, vamos lá. Bom, a prova de português, né, e linguagens, né, que vai ser inglês ou espanhol que vocês escolherem, vai ter 45 questões. Ah, professor, quantas questões de inglês? Não sei. Alguns anos mudam, outros anos mantêm o mesmo, às vezes são 10, às vezes são 8, às vezes são 9, então não dá para saber, tá? Mas no geral é isso. No geral é em torno de 10 questões, às vezes menos, que vocês vão ter de inglês ou espanhol. São questões relativamente simples, tá? Questões geralmente de interpretação de texto. Então você traduz o texto e responde algumas perguntinhas próprias do texto, tá? Então acaba sendo um pouco simples. Bom, então nessa primeira prova, né, de 45 questões, a gente tem questões de interpretação de textos, que tem textos jornalísticos, literários, versos, textos científicos, publicitários, crônicas, charges, quadrinhos, imagens ou músicas. Aqui eu trouxe os principais veículos jornalísticos que costumam cair na prova. Então, os veículos são Folha de São Paulo, Veja, a revista Super Interessante, a revista Época, o jornal Estado de São Paulo e a revista Isto É. Agora, podem ter outros? Podem. Geralmente existem outros, mas os que mais caíram foram esses, tá? Então, se possível, às vezes todo dia de manhã ou todo final de semana, parem um pouquinho para dar uma olhada, tá, no site dessas revistas, desses jornais, para ver quais são os destaques, quais são as manchetes, tá bom? E as charges e cartoons que mais costumam cair é do Garfield, do Calvin Hobbes, né? Ou Calvin Haroldo, Frank Ernest, Mafalda e Agar. Tá? Então procurem também na internet, existem várias charges e cartoons desses autores. Tá? São muito boas essas charges, elas sempre caem. Tá? Podem cair de outros autores também, mas no geral caem desses autores aqui. Tá? Autores ou personagens, né, aqui no caso. Bom, e os tópicos de português especificamente, né? Então a gente tem interpretação de texto, que também serve para inglês ou espanhol, gramática, figuras de linguagem, literatura, teoria da comunicação, linguagem estrangeira e artes. Tudo bem? Então na prova de português não cai só português, pessoal, cai artes também, tá? Cai um pouquinho de teoria da comunicação. Então é importante que vocês dominem bem esses tópicos aqui para poder mandar bem na prova de português. Tá bom? Bom, e a redação, né? A redação, vou colocar um pouquinho só para cá. Aqui eu trouxe 10 dicas principais sobre a redação. Eu vou só ler elas rapidinho, tá? Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo, ler com mais calma. Eu vou mandar para vocês a apresentação também, tá? Mas assim, são dicas gerais, tá, pessoal? Mas assim, de novo, quem vai poder falar para vocês mais especificamente sobre esses tópicos é a professora de redação de vocês. Tudo bem? Uma excelente professora, aliás. Bom, então, o que a sua redação precisa ter? Ela precisa contemplar exatamente o recorte temático, tá? Ó, então, se atentem ao tema, é importantíssimo, não esqueçam do tema, tá?
Então, deve haver adequação da linguagem à norma culta. Então, estudem a norma culta da língua portuguesa. O texto tem que ter começo, meio e fim. Fala, professor, é tão óbvio isso? É óbvio, mas quando você está fazendo uma redação, às vezes você acaba se perdendo. Então, também é importante ter esse norte, começo, meio e fim da sua redação, tá? E você precisa responder 5 perguntinhas, né, ao longo do seu texto, que são elas. Qual que é o tema que eu vou discutir? Qual que é o posicionamento que você vai ter sobre a origem desse problema, tá? Então, às vezes, assim, posicionamento pode ser, por exemplo, esquerda ou direita. Não tem um certo e não tem um errado, tá? Você pode escolher qualquer um dos dois e seguir esse até o final. Mas o importante é ter esse posicionamento e seguir ele, tá? E por que ele é realmente um problema? Então, por exemplo, você escolheu o tema de um problema, a fome no Brasil. Então, por que é importante esse problema? Né? É interessante que você responda a esse contexto, tá? E o que me prova que esse problema realmente existe e afeta a sociedade brasileira? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que o problema tem que se relacionar à sociedade brasileira. Não tem que se relacionar com a sociedade norte-americana, a sociedade norueguesa. Tá? Pode ter uma certa relação, pode, mas o foco tem que ser a sociedade brasileira. Tá? E como que eu posso resolver esse problema? Então, você não precisa dar uma solução definitiva, né, com políticas públicas e técnicas, investimentos, nada disso. Você precisa genericamente resolver o problema. Tá? Ó, cuidado, hein? Genericamente não quer dizer que você precisa falar assim, a fome no Brasil se resolve dando comida para as pessoas. Não é assim. Vocês precisam pensar como poderia resolver esse problema de acordo com os textos básicos que vocês vão ter, com os seus conhecimentos, com textos jornalísticos, posições científicas, tá? Mas um pouco mais genérico, não precisa ser tão específico assim também, tá bom? Você também deve apresentar tese, tá? Bem detalhada. Precisa combinar a análise com exemplos concretos. Pessoal, de novo, se tiverem dúvidas com essa parte, procure a professora de redação. Tá? Ela pode responder, pode até falar se eu estou certo, estou errado. Estou falando assim, aqui é minha ideia geral. Tá? A redação também tem que trazer, né, o uso dos conectivos, ó, gramática, para deixar a linguagem mais clara, né, e eu diria até coesa. Tudo bem? Vocês também precisam apresentar uma solução para o problema, igual eu falei aqui em cima, né? Como pode resolver esse problema. As soluções devem ser viáveis, ó. Então, não vai falar que você vai matar a fome no Brasil, levando comida na casa de todas as pessoas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Então, assim, as soluções que sejam viáveis. E, por último, né, vocês precisam explicar, né, de que forma que as medidas vão diminuir o problema. Tá? Então, essa solução que você propôs, como que ela vai diminuir o problema? Certo? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Agora falando um pouquinho sobre ciências humanas e suas tecnologias, né? História, geografia, filosofia e sociologia. Lembrando que isso aqui é do primeiro dia, tá? Bom, também é composta de 45 questões. Essas questões eu vou dividir aqui nos tópicos, tá? Desses 4 tópicos. Então, em história, né? O que mais cai em história? A gente tem o Segundo Reinado, a Era Vargas, regime militar, antiguidade clássica, né? Tanto Grécia quanto Roma, neocolonialismo, né? Imperialismo, período entre guerras, né? Principalmente aqui o nazifascismo, o início da colonização, principalmente aqui portuguesa, né? A independência do Brasil, a República das Oligarquias, o governo JK, né? Juscelino Kubitschek, e a Nova República. Claro, caem outros tópicos? Caem. Mas, como eu falei, esses são os principais, tá? Pelo menos no levantamento que eu fiz, esses são os principais, tá? Mas, sim, estudem todos. Se tiverem que fazer uma revisão, se vocês forem me perguntar no que dá foco, eu diria isso. Mas os professores de história de vocês podem falar diferente. Então, tentem encontrar aí o meio termo, mas, assim, sigam eles, tá? Se fosse eu, no lugar de vocês, seguiria eles. Mas se vocês me pedirem um conselho, eu diria isso. Tá certo? Bom, e em geografia, né, os principais tópicos que caem é globalização, população, as questões ambientais, muito importante,
a urbanização, a cartografia, a geografia física, a política econômica e a geopolítica. Tá? Bom, e aqui eu separei filosofia e sociologia. São alguns tópicos que caem menos nas provas, mas eles são igualmente importantes. Então é interessante que vocês pelo menos leiam um pouco sobre cada um desses tópicos, tá? Tenham um certo domínio, pelo menos entendam o que significa, de onde que ele veio, para que serve. Em filosofia a gente tem filosofia moderna, filosofia antiga, filosofia contemporânea. Tá? Lembrando que isso aqui é do ensino médio, pessoal. Existe um curso de filosofia no ensino superior que é bem abrangente, ele é de 4 anos, estuda isso aqui bem a fundo, mas para o vestibular a gente precisa saber esses tópicos em filosofia para o ensino médio. Tá? Em sociologia, a mesma coisa, que a gente tem sociologia temática, diversidade cultural, teorias sociológicas, poder, Estado e política, movimentos sociais, trabalho e produção. Tá certo? Bom, agora vamos para matemática e suas tecnologias, né? Na prova de matemática, a gente tem 45 questões, né? A matemática em si, ela tem um grande peso no cálculo geral da nota da prova. Por quê? Porque se a gente pensar em português, que também são 45 questões, não é só português. A gente tem português e a língua estrangeira, né? Inglês ou espanhol. Então acaba que não são só português as 45 questões. Já em matemática não, matemática é literalmente 45 questões só de matemática, né? Geralmente as questões do Enem, elas são focadas em leitura, interpretação de texto, dados, gráficos e tabelas, tá? Muitas das questões vocês conseguem resolver com esses tópicos aqui, ó. Sabendo fazer isso muito bem, vocês conseguem responder grande parte das questões do Enem, tá bom? Mas, claro que existem algumas questões que também precisam de execução de cálculos. E em matemática, que é a minha matéria, né? E aqui eu posso falar um pouco mais de propriedade, e vocês podem me perguntar também, que eu posso responder um pouco mais objetivamente. A gente tem esses tópicos que mais caem, tá? Então é importante. Se vocês tiverem que focar, fazer uma revisão nos tópicos de matemática, eu indicaria com certeza esses tópicos aqui, tá? Claro, existem muita coisa nesses tópicos, né? Muitas coisas nesses tópicos. Mas, assim, se vocês conseguirem separar para estudar especificamente cada um deles, tá? É importante que vocês façam isso. Bom, então matemática a gente tem leitura, interpretação de gráficos, tá? Então é bem simples isso. Basicamente fazendo muitos exercícios, vocês conseguem identificar e criar uma rotina de leitura e interpretação de gráficos. Porcentagem, razão entre grandezas, regra de 3, áreas de figuras planas, volumes de figuras geométricas, sistemas de medidas e análise combinatória. Matemática é isso. Já em ciência da natureza e suas tecnologias, que é química, física e biologia, nós também temos 45 questões, e elas são geralmente situações, problemas contextualizados no nosso cotidiano, tá? Então, geralmente são coisas que acontecem no dia a dia, são coisas que estão bem próximas, né, de nós, então às vezes algum fato que ocorreu também no mundo, no Brasil, relacionado a esses tópicos, podem cair na prova, tá? E também vocês precisam saber interpretar, analisar e extrair dos textos os principais elementos para resolver os exercícios. Tá? Então, assim, eu quero que vocês vejam que o Enem é uma prova muito interpretativa. Tá? E interpretação está completamente conectado ao português. A partir do momento que vocês conseguem extrair as informações do português, vocês conseguem resolver a prova. E aqui vai uma dica muito importante que eu esqueci de falar, que é leiam o enunciado da questão. Então, se vocês tiverem um texto gigante para poder analisar, antes de ler o texto, leiam o enunciado. Porque com o enunciado, vocês vão conseguir voltar para a questão, voltar para o texto de uma forma já direcionada. Então, ali, se o texto está falando, por exemplo, sobre regra de 3, sobre análise combinatória, e tem um texto falando sobre isso. Às vezes a história da análise combinatória. Então, quando vocês olharem o texto, vocês já vão saber do que significa o texto, já vão saber o que procurar no texto, tá bom? Então é importante que vocês façam essa análise da questão. Bom, em física, quais são os principais tópicos? Mecânica, eletricidade, ondulatória, termologia, óptica, magnetismo e física moderna. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, óptica e ótica, sem o P, tem uma diferença, tá? Então, pesquisem aí depois, tá? O professor de física também pode falar, mas tem uma diferença, tá bom? Os dois são importantes, tá, pessoal? Mas tem uma simples diferença ainda. Que um é de
é de som, né? E outro é de visão. Bom, vou falar aqui. O óptica, ele é de visão, tá? Então são coisas visuais que a gente está falando. E ótica, sem o P, né? Ótica é de som. Então a gente está falando de ondulatório. Bom, em química, quais são os principais tópicos aqui de química, né? A gente tem estudos das moléculas, química orgânica, reações inorgânicas, soluções, cálculos estequiométricos, eletroquímica, termoquímica, poluição ambiental e radioatividade, certo? E em biologia, os principais tópicos são ecologia, histologia, anatomia e fisiologia, aqui, né, geral dos animais, citologia e bioenergia, microbiologia e parasitologia, biotecnologia, engenharia genética, evolução genética, bioquímica, embriologia e reprodução animal e humana. Bom, então agora a gente já falou todos os tópicos que caem, né, do Enem. Vamos falar um pouquinho sobre essa diferença entre o Enem impresso e digital. Porque tem rolado bastante dúvida em relação a isso, mas é importante que vocês saibam que não é tão complexo assim, pessoal. Ó, basicamente, no Enem 2020, né, a gente vai ter a versão impressa ou a versão digital da prova. Mas essa versão digital, ela vai estar disponível somente para os primeiros inscritos. Tá? Então eu coloquei aqui, ó. A versão digital só vai ser disponibilizada para as primeiras 101.100 inscrições. Provavelmente, hoje já deve acabar isso. Tá? Eu estou gravando um vídeo aqui por volta de 2 horas da tarde, dia 11 de maio, e eu, se fosse chutar, já falaria que já foram essas 1.000 inscrições. Porém, o que acontece? Vamos supor que você se inscreveu, acabou de se inscrever para o Enem e colocou lá a opção por versão digital. Mas você foi o inscrito número 1 milhão. Tá? E outras pessoas antes de você já escolheram o Enem digital. Tá? Algumas sim, outras não. Mas vamos supor que já, sei lá, 500 mil pessoas optaram pelo Enem digital e você é 1 milhão inscrito. Se você colocou a versão digital e já houveram as primeiras inscrições, automaticamente você vai fazer a versão impressa. Tá bom? Eu não sei como é que vai estar no site do MEC, né, para fazer do INEP, para fazer essa inscrição. Às vezes eles desabilitam, né, a versão digital e deixam só impressa. Mas não importa. Se você escolheu o digital e já acabou a inscrição para o digital, você vai fazer o impresso, tá? Simples assim. Agora, minha opinião, o que eu acho? Como é o primeiro ano do Enem digital, eu acho que isso pode dar alguns problemas, tá? Seja na aplicação, seja na correção, seja... Não sei, pode não dar nenhum problema, pessoal. Pode ser perfeito. Mas, pelo histórico que a gente tem do Enem dos últimos anos, né, já são aí muitos anos de Enem, eu não confiaria. Se fosse eu, não confiaria mesmo, sabe? Opinião pessoal minha. Um, porque eu acho que o digital ainda é muito cedo para a gente fazer. Um, que é um teste, vocês veem que são só 100 mil inscrições, né, dentro de milhões que a gente tem. Então é um teste para o Ministério da Educação. Eu prefiro o impresso. Por quê? Porque a gente é treinado no impresso. No impresso a gente tem algo efetivamente que a gente pode ler com calma, com tranquilidade. No digital eu não sei como é que vai fazer, não sei se é necessariamente no computador, se pode fazer num tablet, pode travar, pode cair energia, sabe? Às vezes cansa a leitura, pô, você vai ficar ali 5 horas e meia olhando para o computador, sabe? Então, assim, são muitas questões que são muito complexas, né? Até o edital do Enem 2020 digital, quem tiver interesse pode dar uma lida. Eu dei uma lida e é muito próximo com o impresso, tá? Tem algumas coisas específicas, mas eu acho que não vale a pena trazer, porque muitas poucas pessoas vão fazer o digital. E quem for fazer o digital, é importante que leia com muita atenção o edital do Enem digital, tá bom? Mas, de novo, eu recomendaria 100% o impresso, tá? Porque já é tradicional, a gente já sabe todas as formas, os problemas, as dificuldades, a gente já é treinado para isso. E o digital, eu não sei como é que vai funcionar, pessoal. Infelizmente, eu não quero ser cobaia, né? Eu não gostaria de fazer esse teste. Então, eu preferiria fazer o impresso.
Beleza? Mas é isso, tá? Então, durante a inscrição, se não houver mais vagas para o digital, você será alocado para a prova impressa. Só tem 101.100 inscrições para o Enem Digital 2020. Então, não se preocupem com isso. Tudo bem? Bom, então o que a gente tem que levar, né, no dia da prova, né? Aqui eu dou algumas dicas, tá? A gente está indo para o final da apresentação. Bom, levem o documento oficial com foto nos dois domingos, tá? E eu recomendo o RG ou a CNH. Originais, pessoal, leve esse disso. Levem também algumas canetas, né? Quando eu fiz o Enem, eu levei acho que 4 ou 5 canetas pretas, tá? Esferográfica preta. Por que esferográfica? Porque pode ter o pincel, tá? Tem um pincel que eu escrevo na lousa aqui, que é esse pincel aqui, com essa ponta. Não pode ser esse pincel, tá? Tem que ser uma caneta esferográfica preta. É que eu trouxe, né? O exemplo. Você não conhece mais, né? Ó, esferográfica porque a ponta, né, é esferográfica, tá bom? E com embalagem transparente, pessoal. Tem que ser transparente assim, ó, dessa forma aqui, tudo bem? Para vocês poderem visualizar melhor. Caneta preta, esferográfica, transparente. Levem umas 4 ou 5, tá? Não comprem no dia, porque geralmente o pessoal vende muito caro lá no dia. Então comprem alguns dias, algumas semanas antes e levem, tá? Recomendo também, ó, levem suco ou água para vocês tomarem durante a prova. Também levem um lanche leve, vocês podem levar comida, tá? Não pode levar, por exemplo, uma marmita, né, com arroz e feijão. Não pode, pessoal. Tem que ter consciência, tá? Não levem coisas também muito industrializadas, como salgadinhos, coisas do gênero que também que às vezes vocês passam mal, ou não cai muito bem, ou o cheiro fica muito forte. Tá? Levem algo leve, né? Uma bolacha de água e sal, uma barra de cereal, uma barra de chocolate, ou alguma coisa assim. Tudo bem? Bom, desliguem o celular antes de entrar no prédio da prova, tá? Isso aqui é importante, porque às vezes vocês entram na prova, esquecem de desligar o celular, às vezes ele toca no meio da prova, isso desclassifica o candidato. Então, muito cuidado com isso, tá? E às vezes no próprio prédio vocês esquecem de desligar também, ou às vezes perdem. Então, desliguem antes de entrar no prédio, tá? E também vão com uma roupa confortável, tá? Uma roupa que você fique bem, tranquilo, você vai ficar muitas horas sentado, você vai ficar muitas horas olhando para uma prova, parado, sem poder se mexer muito. Então, vão com uma roupa bem confortável, tá certo? Bom, e aqui eu queria finalizar falando um pouquinho sobre a TRI, né? O que é TRI, né? O TRI é o Sistema de Avaliação do Enem. Eu vou passar bem rapidinho aqui por isso, porque essa TRI, a primeira coisa ela é muito complexa, tá? Até hoje, ninguém conseguiu calcular efetivamente a nota do Enem que tirou de acordo com cada questão, tá? É muito difícil, muito complicado. Bom, mas no geral é isso, tá? Então o TRI é a teoria de resposta ao item, tá? O sistema de avaliação do Enem, tá? Que não leva em consideração apenas o número de acertos. A primeira coisa que você acertou 90% das questões do Enem. Sua nota vai ser 90% da nota do Enem? 1.000? 900? Não, não vai ser, tá? Então a primeira coisa é isso. O objetivo da TRI é avaliar suas habilidades e seus conhecimentos, né? Tudo bem. Bom, a TRI ela não vai contabilizar, né, só as questões corretas. Deixa eu pegar a caneta aqui. Né, e é por isso que o estudante, mesmo que acertem, mesmo que tenha mesmo número de acerto, vai ter nota diferente. Então, se você acertou 10 e o seu amigo também acertou 10, as suas notas podem ser diferentes, tá? Pessoal, exatamente. Você acertou 10, o cara acertou 10 é muito pouco, né? Vamos colocar umas 40. Acertou 40. Se o seu amigo acertou 40 também, suas notas podem ser diferentes. E devem ser diferentes, tá? Por quê? Porque se você acertou uma questão difícil, que eu já vou falar aqui embaixo, e seu amigo acertou uma questão fácil, você vai ter uma pontuação maior do que seu amigo. Bom, então ela leva em consideração, né, não só o número de acertos, mas também o nível de dificuldade, ó. E aí isso vai se relacionar com uma probabilidade de outro aluno apresentar determinada resposta. Assim, ó, envolve probabilidade. Então, assim, além de ter o número de dificuldade, também tem probabilidade. É muito complicado, pessoal. É muito complexo, tá? E muda todo ano também, tá? Bom, então a TRI avalia, né, o grau de dificuldade, né, se a questão é considerada fácil, médio, difícil, né, a discriminação de cada pergunta, né, então cada item vai ser avaliado, né, e esse exame também entende se você domina os assuntos abordados ou não. Ó, isso aqui é importantíssimo, ó.
Então, essa discriminação das questões vai ser se você domina o assunto ou não, tá? E a real habilidade frente a eles. Ou seja, se você chutar uma questão que é considerada fácil de um tópico, sei lá, de probabilidade, você vai ter uma nota reduzida se você acertar uma questão difícil de probabilidade. Porque ele vai entender que você chutou a difícil e errou a fácil. Tá? Acho que até inverti. Mas é isso. Pessoal, é muito confuso, tá? É muito complexo, é difícil. Até explicar é difícil. Bom, e possibilidade de acertar ao acaso também, né? Então ele vai analisar se você tinha aquele conhecimento ou se você chutou. Como? Igual eu falei, num tópico específico, se você acertar uma difícil e errar uma fácil, ele vai entender que você chutou a difícil, porque você errou a fácil. Tá? Ele não vai anular totalmente os pontos da questão difícil, mas ele vai reduzir bastante. Tá bom? Bom, então é isso, né? Para calcular sua nota, né, o sistema de avaliação vai considerar o número de questões respondidas corretamente, o grau de dificuldade de acertos e a coerência das respostas. Tá? Então, ao chutar uma resposta certa, você pode não receber essa pontuação. Então é isso que eu falei, né? Se você chutou uma difícil e errou uma fácil, mas acertou a difícil, o sistema vai entender que você não sabia, não domina muito bem aquele tópico. Tá? Então, assim, pessoal, que eu tô falando, é difícil, é complicado, muda sempre. Então, assim, o importante é acertem o máximo possível. Se tiver que chutar, tudo bem, chutem, não tem problema. Mas tenham ciência de que se você chutou sem consciência nenhuma, às vezes você pode ser que seja prejudicado. Mas se você chuta com uma certa probabilidade de acerto, às vezes o sistema pode identificar que você teve essa consciência de ter uma probabilidade de acerto maior entre aquelas alternativas e acertando uma questão mais difícil, você tem um domínio razoável daquele assunto. Né? Então, assim, pessoal, é difícil, é complicado, vocês vão ter dúvida, mas o que eu falo, não vale a pena você tentar isso. Não vale a pena entender a TRI, porque ela é muito complexa, muito complicada, o cálculo dela é difícil, o sistema de avaliação dela é difícil, muda todo ano, para toda a prova. Tá? Eles não têm um número de questões específicas de difíceis, de fáceis, de média. Não vale a pena identificar também as questões difíceis e fáceis. Claro que às vezes fica muito nítido, muito explícito, mas às vezes para a própria prova ele considera que questões que para você é fácil, para o sistema é médio. Então, assim, é difícil, pessoal. Não se atentem a isso, tá? Foquem no conteúdo, dominem os conteúdos, façam muitos exercícios, que isso que é importante. Bom, pessoal, então é isso, tá? Desculpa pelo tamanho do vídeo, eu sei que ficou longo, mas assim, eu acho que ficou bem explicativo, deu pra gente marcar bastante coisa. A gente fala sobre todos os temas. Aqui eu deixei todas as referências que eu utilizei, tá? Todos os sites. Vocês podem acessar para poder entender melhor. Esse aqui é o YouTube do vídeo que eu passei para vocês. Tá? Esse study, né? É o que eu peguei, né, de cada uma das matérias, tá, os tópicos mais relevantes. Tá vendo que é 2017, tá? Então pode ser que já tenha alterado um pouquinho para esses anos, mas no geral, em todos esses anos de Enem, né, mais de uma década de Enem, a gente tem uma boa noção de como que ele funciona. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo, tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem bem, tranquilos em casa, seguros, firmes, fortes, se planejem, tá? Se organizem com calma, com sabedoria. Assistam os meus vídeos de matemática, tá? Que eles estão bem didáticos, tá? Bem completos. Igual eu falei, podem criticar, podem sugerir algumas coisas, não é totalmente profissional. Eu estou aqui hoje no meu quarto gravando para vocês, tá bom? Mas espero que ajude vocês com o Enem 2020, com as dúvidas de relação à faculdade, universidade, ao sistema de avaliação do Enem, e que vocês consigam estudar, pessoal, tá? Estudem, por favor. É importantíssimo para vocês, para o futuro de vocês. O conhecimento é algo fantástico, é maravilhoso. Eu adoro todas as disciplinas, tá? Se eu pudesse, eu teria feito todas as matérias, mas o Felipe não podia. Até escolhi engenharia de produção por causa disso. Mas no sábado, eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre engenharia e também um pouco mais sobre por que eu escolhi engenharia. E vocês vão ver que um dos motivos é esse, porque engenharia consegue abarcar bastante coisa, né? Matemática, física, química, um pouquinho de lógica e também alguns temas específicos, né? Que eu gosto de economia, administração, então assim, conhecimento liberta. Como diria um professor meu do cursinho, conhecimento liberta, conhecimento, né, te tira das grades, das correntes, é algo fantástico. Nossa, é muito bom, pessoal. Eu amo conhecimento, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom. Fiquem bem. Saúde para vocês, familiares, amigos. E abraço, pessoal. Tchau, tchau.